pessoal, estamos de volta para mais uma conversa boa. Só conversa boa de hoje vai desvendar um assunto que se fala muito, mas às vezes a gente ainda não tem tanto conhecimento como a gente gostaria, que são os florais de Bach. Muita gente fala, precisa tomar um floral, você está nervoso, precisa tomar um floral para isso, floral para aquilo. Mas o que são esses florais, não é? Eu vou conversar hoje com a Vanice Torino, tá certo? Falei seu nome certo? Falou certíssimo. A Vanice Torino tem um nome aqui complicado. Gente, eu vou até pôr o óculos para ler, porque é chique o negócio aqui, viu? Ela é practitioner de Bach. E ela vai começar dizendo para ele o que é isso, que coisa chique ser um practitioner de Bach. Oi, tudo bem, Vanice? Um prazer receber você. O prazer é todo meu. E vamos falar um pouquinho sobre esse assunto tão legal. Tá bom. Eu sou suspeita porque é um assunto que eu amo. O que é ser practitioner de Bach? O practitioner de Bach é um título que é dado pela Bach Foundation para aquelas pessoas que se formam, aquelas pessoas que fazem a formação, né, dentro dos parâmetros da Bach Foundation, que é um lugar que existe, que teve início com o Dr. Bach, inclusive a sede é na própria casa que o Dr. Bach trabalhou, né? Fica em Wallingford, um lugar lá na Inglaterra, próximo de Londres. A casinha tem nome, chama Mount Vernon. E hoje lá funciona a sede da Bach Foundation, né? Eles preservam toda a filosofia, todo o método criado pelo Dr. Bach e as formações das pessoas que trabalham. Então, ser um practitioner de Bach é ser um profissional que trabalha com florais de Bach, é ser um praticante de Bach, é ser um especialista em florais de Bach. A gente, para começar a entender um pouco desse assunto, a gente vai querer saber uma coisa, desde lá do comecinho. Quem é Dr. Bach? Dr. Bach, ele foi um médico, tá certo? Ele nasceu no século XIX, 1886. E ele se formou médico, trabalhou como médico. Ele tinha todo um reconhecimento, né, na Sociedade Médica de Londres, porque ele era, assim, uma pessoa extremamente dedicada, estudiosa, né? Uma pessoa que realmente tinha todo o interesse de cuidar e de tratar e curar as pessoas. Esse era o objetivo do Dr. Bach. Então, ele tinha várias formações, né? Ele era um clínico geral, ele enveredou pelo lado da imunologia, ele estudou patologia, bacteriologia, ele estudou homeopatia. Então, ele estava constantemente estudando e buscando meios, né, de trazer essa cura para as pessoas, bem-estar, tá? Então, ele era médico, ele era uma pessoa que ele tinha toda essa formação e ele também era cientista, né? Ele estudava através da patologia, ele gostava de procurar meios de explicar as doenças e trazer a cura. Então, ele era esse homem que ele era preparado tanto do ponto de vista da medicina, da ciência, mas ele era também dotado de muita sensibilidade, tá? E de muita compaixão. O Dr. Bach tinha muita compaixão pelo ser humano. O objetivo dele da vida era curar as pessoas. E ele também era um homem de mente muito aberta, né? Eu acho até que era difícil naquela época o pessoal entender o que o Dr. Bach queria, né? Você vê, quando ele foi enveredar pelo lado da homeopatia, a homeopatia foi criada pelo Dr. Hahnemann, né, no século XVIII. Já naquela época, o Dr. Hahnemann, ele associava a personalidade da pessoa, né, com as suas questões aí físicas, né, com a sua saúde. E o Dr. Bach foi estudar isso também. Como homeopata, o Dr. Bach descobriu 7 nosódios. Então, são 7 nosódios de Bach, que até hoje são utilizados pela homeopatia. A partir do estudo de bactérias do intestino, ele desenvolveu nosódios para curar coisas como tipo artrite. Olha só. Entendeu? Então, você vê que ele era realmente um homem, assim, de mente muito aberta, muito estudioso. Vanice, aí a gente fala, os florais de Bach, eles são feitos através de flores, né? De flores, Qualquer flor? Não. O Dr. Bach, o que aconteceu? Como eu falei, ele se frustrava muito, porque o grande objetivo da vida dele
era trazer cura. Sei. Ou se a cura não fosse possível, a melhor qualidade de vida possível para as pessoas. Então, ele estava muito frustrado, tanto com a alopatia como com a homeopatia, porque ele via que ele tinha pacientes, dois pacientes numa mesma situação, numa mesma condição, um avançava, se curava e o outro persistia, ficava patinando naquela situação de doença. E ele observou muito isso, né, Dr. Bach, como ele é do início do século, ele tratou muita gente ferido na Primeira Guerra Mundial. Entendi. Então, ele teve assim, um amplo material de trabalho para conseguir perceber que a questão emocional, a questão dos sentimentos, a questão da personalidade influenciava demais, né, nessa obtenção dessa saúde integral, dessa saúde física. E como assim, né? Eu falei que ele era um cara muito sensível, né? Dr. Bach tinha muita sensibilidade. Ele percebeu, né, que esses estados emocionais, como eles influenciavam demais, ele entendeu que era por aí que ele devia seguir. É por aí que ele deveria começar a estudar. Sim. Então, veja, ele não chegou, de repente, e percebeu que as flores traziam um benefício para a vida da gente. Foram etapas que ele foi seguindo e buscando dentro da sua prática clínica até ele chegar às flores. Então, ele percebeu essa questão da emoção, do sentimento, da personalidade. Aí ele conseguiu desenvolver, agrupar, vamos dizer assim, 7 estados emocionais que ele entendia que as doenças, né, elas tinham um desenvolvimento bom ou ruim a partir de como esses estados emocionais estavam, né, dentro da gente. E aí ele também se deparou numa outra situação. Como é que eu vou tratar esses estados emocionais? Né? Como é que eu vou fazer isso? Ele só tinha uma certeza, ele queria encontrar isso na natureza, a coisa mais pura possível. Porque, por exemplo, assim como ele descobriu os nosódios, né? Esses nosódios, eles foram estudados a partir do quê? A partir de bactérias. Então, é a doença tratando a doença. Né? Ele queria que uma coisa pura... É o tal do semelhante e cura semelhante, Exatamente. Né? O que ele queria trazer uma pureza que ele sabia que ele ia encontrar na natureza. Ele tinha muito conhecimento de botânica também, né? E aí, esse foi o segundo passo, né? E agora, vou procurar na natureza. Até que um dia, o Dr. Bach sentiu em si próprio, né, o efeito do Mimulus. O Mimulus foi a primeira florzinha que ele descobriu. O Mimulus. E não podia ser diferente, né? Porque o Mimulus, o que ele faz? Ele estimula a coragem dentro da gente. Era a coragem que o Dr. Bach precisava para efetivamente começar o seu sistema. Eu acho fantástico. Eu andei lendo bastante coisa a respeito de florais de Bach. E cada flor, né, ela tem um componente que tem a ver com o estado de uma pessoa, a característica de uma pessoa. Como é que será que foi essa observação? Para saber que, por exemplo, uma flor como o Mimulus, ela me passa coragem, uma outra com impatiens, né, que é para quem é impaciente, outras tantas, né, e de repente flores que fazem você, tendo no conjunto delas, aliviar estados de estresse muito grandes. Isso é maravilhoso saber como é que ele conseguiu isso. Energia, né, Luísa? Isso é energia. Hoje, eu acho que é muito mais fácil para a gente conseguir entender isso do que talvez na época do Dr. Bach, né? O que acontece? Tudo emite energia, tá certo? São frequências vibracionais, como se fossem ondas, né? Exato. Vibracionais de energia, que aquela florzinha emite. E ela entra em contato com a nossa energia. O Dr. Bach chamava de alma, tá? Ele dizia que os florais atuavam na nossa alma. Mas não vamos entender aí a alma do ponto de vista religioso. Sim. Não tem nada a ver com isso. Vamos pensar na alma como o âmago do nosso ser, a nossa essência. Onde está a coisa mais central, a nossa energia. Então, a frequência vibracional dessas florzinhas, ela vai encontrar a nossa energia, né? E ela vai fazer o quê? Essa onda de energia, ela vai desbloquear virtudes ou qualidades que a gente precisa para combater aquelas nossas qualidades negativas que estão em desequilíbrio.
E aí sim vão ajudar a gente a harmonizar, a equilibrar os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa personalidade. Da maneira como ela equilibra, se você tomar a florzinha errada, pode desequilibrar? Não, porque na verdade é inócuo. É inócuo. Ela vai atuar onde está em desequilíbrio. É como se houvesse assim uma sintonia. Entendi. Entendeu? Por isso que o floral de Bach, ele não tem uma contraindicação. Quando você não consegue entender ou perceber o sentimento, a emoção que está em desequilíbrio, e isso às vezes acontece, né? Às vezes a pessoa chega ali tão fechada, tão sofrida, que ela tem às vezes até dificuldade de falar sobre os seus sentimentos, né? Então, mesmo que você dê um floral errado, não vai acontecer nada, vai ser inócuo. O tratamento vai ser inócuo. Ah, entendi. Ô, Vani, você está falando do Mimulus, né? Que o doutor Bach usou ele para si próprio, né? Para dar coragem. E o Mimulus tem a ver com o medo? Se uma pessoa que tem medo toma Mimulus, ela fica corajosa? E se a pessoa que é corajosa toma o Mimulus, ela vai ficar medrosa? Bom, primeiro, o Mimulus faz parte daquele... Lembra aquele que eu falei que ele encontrou 7 grupos, Sei. né? De emoções, ele agrupou. O Mimulus faz parte do grupo do medo. Mas são 5 florais diferentes para 5 tipos de medos diferentes que o Dr. Bach detectou. Que medos são esses? Né? Tem... Por exemplo, o Mimulus, normalmente, ele é voltado mais para o medo de uma coisa conhecida. Então, por exemplo, medo de barata. Sei. Medo... Eu tenho. Vários medos que a gente consegue Coisas que a gente vê e existem de verdade. A pessoa consegue especificar o medo. Medo de andar de avião. Enfim, são coisas que a pessoa consegue... Que é o concreto, que é o né? concreto, né? Mas existem medos que a pessoa tem medo, ela nem sabe por quê. Nem sabe então, por que tem ela medo. tem medo de coisas assim, tipo... eu tenho medo de bruxa. Eu tenho pesadelos. São medos que você não consegue especificar. São coisas que não são reais, né? Vamos dizer assim, não são concretas. Não é um medo concreto. Tem o medo que a gente tem, que é o medo excessivo que a gente tem... medo de que aconteça alguma coisa com os nossos entes queridos. É medo de perder o controle. Então, assim, são vários tipos de medos. Esse medo de perder o controle é um dos mais comuns, né? A gente vê muita gente com esse tipo de medo. Eu acho que ele é um medo muito específico, tá certo? Ele é um medo de perder um controle, de você partir para vias de fatos. Você acaba perdendo o controle, você não pensa. Então, você perde o controle sobre si mesmo. E você tem medo de perder o controle sobre si mesmo. E o medo de o mais alto grau, né? Que é aquele pavor, né? Que a gente sente pânico. quando a gente enfrenta a morte, Exatamente. por exemplo. E essa questão hoje tão comum, que são os transtornos de pânico. Aí é um medo que você não consegue explicar, que eu acho que até é o medo do medo, não é? Então, o Dr. Bach, parte da sua filosofia, e o que ele acabou, né, desenvolvendo, é que a gente não deve se basear nos sintomas, ou pensar nos sintomas, ou pensar nas doenças. Isso é consequência. A gente fixa na pessoa. Então, por exemplo, se chega uma pessoa e fala, eu tenho síndrome do pânico, Sei. por exemplo, a gente sempre vai começar questionando o que a pessoa sente, como é que ela sente, como é que é o temperamento dela. Entendi. Para aí a gente conseguir verificar o que desencadeia esse pânico nela, né? Às vezes não é um medo, às vezes é um pensamento repetitivo angustiante que a pessoa tem. Aí é uma outra linha de florais, é um outro grupo de emoções que o Dr. Bach descobriu. Então, sempre a gente tem... Por isso que é um tratamento extremamente... sempre voltado e focado na pessoa. Ele dizia, não trate a doença, trate a pessoa. Trate a pessoa, né? Quer dizer, o tratamento floral, ele tem a ver exatamente como você falou, tratar a pessoa. Mas uma pessoa que tem, vamos dizer, vários tipos de sintomas... E esses sintomas envolvem vários tipos de florais. Eles podem, de repente, você fazer um componente, um composto floral que vão atingir todos esses sintomas? Na verdade, o que a gente faz, né, quando a pessoa nos procura, né, a gente vai, lógico, às vezes a pessoa chega lá com uma série de questões. A gente também não pode dar todos os florais para a pessoa ao mesmo tempo. Então, existe uma limitação para os vidrinhos de tratamento. O que é o vidrinho de tratamento?
é aquilo que o practitioner, né, o profissional, orienta que a pessoa tome. Sei. E sempre a gente tenta buscar o que tá mais sério, o que tá pegando mais, o que tá incomodando vai por mais. etapas. Exatamente, a gente vai indo por etapas, porque existe uma limitação, né? O máximo do máximo é trabalhar com 7 florais por vidro de tratamento. Mas nunca é recomendável que a gente já dê de cara 7 vidros, a gente dá se realmente aquilo é necessário, né? Mas o tratamento com floral não implica em que se deixe de lado o tratamento com a medicação prescrita pelo médico. Pelo amor de Deus, jamais, né? O Dr. Bach, uma dos preceitos do Dr. Bach é que para a gente conseguir essa saúde integral, essa melhoria de qualidade de vida, a gente precisa estar em equilíbrio, corpo físico, mente e alma. Mais uma vez eu vou dizer, não vamos pensar em alma aqui do ponto de vista religioso, certo. tá? É a nossa energia, é E o mais- âmago do nosso ser, a nossa essência, tá? Esses três componentes, esses 3 pontos aí desse triângulo, eles têm que estar em equilíbrio. Então, jamais a gente deve parar qualquer tipo de medicação, porque a medicação, seja alopática, seja homeopática, seja fitoterápica, ela está atuando aonde? Ela está atuando no nosso corpo físico, onde já está instalada, sei lá, uma doença, tá? Então, não se para jamais. Não se para tratamento psiquiátrico, de maneira nenhuma. Mesmo no caso de problemas emocionais, no caso dos tratamentos psiquiátricos, os florais vão atuar em conjunto, vão ajudar, vão melhorar? Sim, sim. E mesmo nos tratamentos da psicoterapia. Ah, Não entendi. se para a psicoterapia por conta de floral. Porque o floral, ele é um tratamento integrativo complementar. Então, o que que ele faz? A hora que ele trabalha o equilíbrio da nossa emoção, a busca desse bem-estar, dessa harmonia das nossas emoções, isso vai favorecer, vai facilitar o tratamento do médico, do psiquiatra ou do psicólogo. Entendeu? Por isso que ele é integrativo, ele caminha junto. Não jamais. Uma vez eu posso contar um caso? Claro, eu adoro ouvir causos. Eu tive uma vez uma pessoa que me procurou, porque essa pessoa ela não queria, ela não gostava de médico, não gostava de remédio. Tudo dela, ela buscava que fosse o mais natural possível. E ela tem a sua razão, tem o seu direito, tá correto. Mas ela tinha um problema físico, no corpo físico. Ela precisava de um remédio, ela precisava de um tratamento. E ela me pediu, olha, eu não quero tomar remédio, eu quero tomar floral. E eu falei, não. Você pode até tomar o floral, mas você tem que tomar o remédio. Porque uma coisa não exclui a outra. São coisas separadas e que o floral vai complementar, ele vai agregar. Mas ele não vai tratar, né? Então, por exemplo, a pessoa está com um trombo, está com risco de ter uma embolia pulmonar e ela quer tratar com floral? Não pode. E mesmo que o floral não tenha um efeito colateral, você tem que ver muito bem que floral se aplica, porque se ele provocar qualquer tipo de emoção mais forte, ele pode prejudicar essa pessoa. Então, é algo que a gente não pode brincar. O floral mexe mesmo com a emoção? Com a emoção. Floral não gera efeito colateral, acho que eu já falei Já, isso. né? Por quê? Porque o floral... Efeito colateral físico, mas ele pode gerar um efeito emocional? Sim, a catarse. O floral, ele não tem princípio ativo, ok? A gente está trabalhando com energia, por isso que ele não tem efeito colateral. Mas ele pode provocar a catarse. Então, por exemplo, eu tive também... Vou contar outro caso. Pode contar. Eu tive uma cliente que é uma pessoa assim, que tinha muito reprimida, né? Ela reprimia demais as suas emoções. E ela chegou num ponto que ela não estava feliz, não estava legal a vida dela. Ela nos procurou, trouxe essa questão e nós montamos uma fórmula para ela. Essa fórmula, para que ela servia? Ela servia para desbloquear essa vontade dela que estava ali suprimida, para ela se colocar para o mundo, dizer, não, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu quero, isso eu não quero. E ela não conseguia fazer isso. Quando ela começou a tomar o floral, ela começou a passar por um processo de catarse. E ela se assustou, ela chegou a ter sintoma físico, ela chegou a somatizar. Então, ela entrou em contato comigo, tipo assim, olha, tem certeza que não dá efeito colateral? Tô sentindo aqui uma batedeira, um apeito no peito, uma angústia. Primeira coisa, foi ver sua pressão, como é que tá a sua pressão. Então, a gente nunca pode esquecer do físico, do que é do médico. Não, tá tudo bem. Então,
vamos lá, a gente vai fazer vamos preparar um outro floral para te dar mais Entendi. suporte, para você ter o controle sobre essas emoções e passar por essa catarse de uma maneira mais tranquila, tá? Porque não dava para eu prever isso antes. Por quê? Porque cada um é cada um. Responde de um jeito, né? Cada um é cada um. E quando as pessoas vão lá no seu consultório, qual o tipo de... Agora é curiosidade mesmo. Qual o tipo de preocupação maior, não vou nem dizer doença, mas o que leva as pessoas a procurarem uma terapia com floral? Olha, isso é muito relativo. Tem gente que passa por uma perda de um ente muito querido e tem Isso ajuda também. Tem muita dificuldade de enfrentar o luto. As pessoas chegam lá, eu tenho muita ansiedade. Você tem um floral para ansiedade? Aí eu já vou dizendo, não tem floral para ansiedade, né? Tem a conversa para a gente saber qual é o gatilho da sua ansiedade. E a gente vai conversando. As pessoas chegam com muito problema, assim, de sono, né? Não tem um sono adequado, não consegue descansar. Pânico. Né? Pânico é algo que também pega muito. Então, assim, os casos, eles são os mais variados possíveis. Vanice, e a medicina tradicional, como é que vê os florais? Então, para a medicina tradicional, é um pouco difícil entender o floral, né? Porque não tem um estudo científico dentro de um modelo, né? Que a medicina tradicional está acostumada a lidar. São estudos específicos muito, né, randomizados, faz um teste com placebo, entendeu? Então, o Dr. Bach nunca quis isso. Tanto que o Dr. Bach tem uma curiosidade, né? Quando ele encerrou o seu sistema floral, ele queimou todas as anotações dele. Não diga. Tudo. Ele queimou tudo. Ele não deixou nada. Tá? Porque assim, por exemplo, para chegar no tipo da flor, qual era a flor que tinha o maior poder, o maior vigor para poder passar... E como é que disseminou esse conhecimento todo? Então, o Dr. Bach, ele treinou duas pessoas, né? O Bullitt e a Nora Weeks, que eram pessoas que trabalhavam com ele na época, eram contemporâneos dele. Ele treinou essas pessoas. Entendi. Ele deixou, assim, descrito mesmo, apenas 2 publicações, que é o Cura-te, né? E os 12 curadores, né? E outros remédios. Ele chamava os florais de remédios, né? A gente sabe que não é remédio, mas ele dava esse nome. E é só isso. Porque uma das bases de toda a filosofia dele é a simplicidade. Ele queria que esse sistema ele fosse simples para quem usa e para quem aplica e acessível. Acessibilidade. Então, o medo dele é que a hora que se começa a estudar demais e fazer muita pesquisa e muita coisa, isso deixa de ser simples, deixa de ser acessível. Hoje em dia, a gente já sabe que estão se fazendo mais estudos, né? O avanço da física quântica, que estuda a energia em partícula nano, a cibernética. Quer dizer, tem várias coisas que estão se estudando. Pode ser que um dia... né, se chegue aí a um estudo mais científico, mais completo do ponto de vista dos protocolos, né, que a medicina tradicional ela adota. Porque a medicina tradicional ainda hoje, já não tanto, por exemplo, no caso da homeopatia, houve no começo, algum tempo atrás, muita restrição. O pessoal dizia, os médicos, isso é bobagem, né? Como é que uma coisinha diluída, né? Não sei, centesimal, milesimal, pode atuar no organismo. Mas a homeopatia trata doenças físicas mesmo, ela né? trata doenças físicas e ela tem princípio ativo. Exato. É diferente do floral, né? Quer dizer, cada nosódio da homeopatia é feito a partir da própria doença, daquilo que gera a doença, né? São os mesmos princípios ativos dos remédios alopáticos, com diluições diferentes, né? Eu não sou especialista nessa área, né? Mas são com... Mas ele tem um princípio manipulações ativo. diferentes. É uma manipulação que tem um princípio ativo e tem um efeito bioquímico no corpo. Exatamente. Os florais não têm efeito bioquímico no corpo. Por quê? Porque eles atuam no nível da energia. E por enquanto que a gente desconhece, né, uma tecnologia que consiga provar isso. A gente sabe, eu sei... por pesquisas que eu faço, que existem estudos, por exemplo, em Cuba, né, para crianças que têm TDAH.
o uso dos florais para essas crianças, os benefícios né? Mas a gente não pode dizer que é um estudo do nível de um estudo científico que um grande laboratório faça para ter um resultado. Mas assim, acessível. Mas assim, tanto é um método eficaz, né, que tanto a Organização Mundial da Saúde como hoje já o Brasil adotam dentro da política, né, de práticas integrativas e complementares. A Organização Mundial da Saúde desde 1983 e o Brasil desde 2018. Ou seja, é um método eficaz. O que não consigo trazer é uma explicação científica nos moldes que a medicina tradicional... traduz. Exatamente. Diz uma coisa, quantas flores o Dr. Bach estudou? São 38 florais. 38? Ele chegou para tratar esses 7 grupos de emoções, né? E dentro desses 7 grupos tem as subdivisões. Ele encerrou o seu estudo, a sua pesquisa com 38 essências florais, né? E pelo que eu andei vendo, não são as flores assim chamadas mais tradicionais, mais comuns, né? De repente é uma florzinha que você olha ali, ninguém nem dá nada por ela, né? Uma florzinha singela, simplesinha, é ali que está a essência, é ali que a coisa funciona. Então, é porque é o padrão vibracional que aquela flor emite. Não é uma rosa, um girassol, não. É uma florzinha pequenininha. Primeiro, a gente tem que levar em consideração também que o Dr. Bach era inglês. Então, a gente tem que pensar na flora que existe na flora natural também, né? Na flora mais natural possível. Sim. O Dr. Bach, ele parte quase sua totalidade em flores silvestres. Não são flores cultivadas. Sei. Tanto que algumas das flores ainda são... A essência vibracional é coletada no jardim de Mount Vernon, onde ele morava. Ah, que bacana. Né? Que são flores Quer dizer, não silvestres. são mais, mesmo com toda essa disseminação aí do floral, essas flores continuam sendo as flores silvestres, não foram cultivadas aí com esse propósito. Porque assim, o Dr. Bach, um dos princípios, né, era a pureza. A Entendi. Pureza dessa matéria-prima, vamos dizer, para se coletar. Então, a flor tem que ser silvestre. Dentro da flor, qual é o tipo? Aí entrou o conhecimento dele de botânica, né? Então, por exemplo, o famoso crabapple, né, que trabalha a purificação. O crabapple, ele é uma flor da macieira, da Malus pumila. A Malus pumila, dentro dos tipos de macieiras que o Dr. Bach estudou, ele sentiu mais vigor dentro da Malus pumila, que inclusive não é nem comestível. Não né? diga. É uma maçã que ela é silvestre, ela não é comestível, ela tá lá, uma maçã selvagem, vamos dizer assim. Tá? A flor dessa macieira, dentro do estudo da pesquisa do Dr. Bach, emitia uma maior potência vibracional para poder atuar dentro do nosso sistema emocional. E ela serve para quê, essa? Malus pumila, o crabapple, né? Ele é um floral que ele atua muito na purificação. Então, vou dar um exemplo aqui. A pessoa sofre, por exemplo, uma violência sexual. Entendi. Essa pessoa, ela se sente suja. Sim. Ela se sente, apesar de todo o trabalho que pode ser feito junto a um psicólogo, apesar de tudo que ela pode fazer, dentro dela, lá no fundo, fica uma sensação de sujidade. Então, ele vai trabalhar o quê? A pureza. Ele vai trazer a pureza, ele vai ativar a pureza para que a pessoa coloque no devido lugar essa sensação de sujidade que ela fica. E a gente está... um dos né, e numa época que a gente está vivendo em que a violência está tão forte, né? As mulheres sofrendo tantos abusos, tanta violência, crianças, inclusive. Você acha que com isso o floral elimina essa sensação que você coloca? Ele vai ativando essa sensação de pureza, de limpeza dentro da gente, essa energia que tem dentro da gente, que ficou bloqueada em razão daquele trauma que a pessoa sofreu. E aí vai ajudando a equilibrar o emocional da pessoa. E num caso como esse, Vanice, o tratamento é muito longo, não? Então, não existe um tempo pré-determinado para a gente dizer, né? O que acontece? O tratamento do floral é mais ou menos como se fosse um tratamento que
como se a gente estivesse descascando uma cebolinha. Cebola não tem várias camadas, né? Às vezes a pessoa chega lá com um sentimento muito forte, uma coisa... Por exemplo, vou dar um exemplo que eu acho que fica melhor. Uma pessoa, né, que sofreu um trauma em razão de um luto. Perdeu uma pessoa muito querida, né? E aí a gente trabalhou com o Star of Bethlehem, uma florzinha, né, chamada Estrela de Belém, que trabalha o quê? Esse trauma. Quando a gente sofre um trauma, é como se a gente tivesse uma ferida dentro do peito, nosso emocional, né? emocional, Nosso exato. emocional tá ferido. As feridas não acontecem só no corpo, né? Acontecem no nosso emocional. Então, em razão desse luto, eu orientei essa pessoa que tomasse Star of Bethlehem. O que aconteceu? Depois de um mês, essa pessoa voltou para a gente fazer uma avaliação e ela falou, olha, eu comecei a pensar muito no meu pai, né? E aí a gente vai conversando, mas por quê? O que aconteceu? Tal. E aí essa pessoa trouxe a informação, né, de que ela não conseguiu passar pelo luto do pai dela, não digeriu aquele luto do pai dela de maneira adequada, por várias situações que aconteceram na vida daquela pessoa. Ela não teve condições de passar por aquele luto. O que aconteceu? Quando ela tomou o Star começou a cuidar da ferida dela e mostrou, você tem outra ferida. Não é só essa ferida aqui. Tem uma ferida antiga. Então, ela vai tomar Star por mais tempo. Para quê? Para ela conseguir ferir. Então, ela falou, tinha coisas que eu queria dizer para o meu pai. Que eu não disse. Que eu não pude falar. Que eu não pude me despedir. Né? Então, aí essa pessoa pode levar esse assunto para terapia, para né? Para sua psicoterapia e encontrar ferramentas para que ela possa trabalhar. Mas veja, um sentimento um trabalho conjunto aí no caso, né? Olha, psicoterapia e floral trabalham muito bem. É muito bacana o resultado. Eu tenho situações, eu tenho psicólogos que mandam clientes para mim e quando eu noto, né, dentro da prática, que essa pessoa precisa de mais ferramenta de ajuda, eu mando essa pessoa também, eu sugiro a pessoa, por favor, faça, procure um psicólogo, você está precisando de mais ferramenta, né? Lembre, equilíbrio, corpo, mente e alma, entende? Então, assim, é um tratamento, funciona muito bem, ajuda muito bem ao psicólogo. E hoje, por exemplo, eu não posso chegar na farmácia e falar assim, olha, eu quero um floral, eu sou nervosa, ou eu sou ansiosa, ou tenho transtorno de pânico. Aí a farmácia vai lá, farmácia de manipulação. Não tem um floralzinho aqui não, né? A não ser que tenha um practitioner nessa farmácia que te indique. Mas, assim, o que acontece? Hoje, quando você chega nas farmácias, né, tanto farmácia homeopática como farmácia alopática, você encontra vidrinhos lá, floral de bra para ansiedade, para insônia. Mas esses não funcionam, né? Então, a gente não recomenda. Porque isso foge do princípio do Dr. Bach, que é tratar a pessoa, né? Essa coisa é muito pessoal. Não é como você ir lá buscar um remédio para dor de cabeça, né? Não, com certeza. Então, assim, talvez você compre um floral para ansiedade, né? Ali tem uma formulação, tem um componente, alguns florais que aquela pessoa sugere, que, por acaso, aquilo bate com o que você tem, com o problema que você tem. Aí tá? é na entrega, né? A coincidência. Mas nem sempre é assim, né? E tem outra coisa, dentro da filosofia do Dr. Bach, essa pureza, tudo mais, né? A gente, a partir do momento que você faz um vidrinho de tratamento, né? Que é o que normalmente a gente pega na farmácia, esse vidrinho tem 30 dias de validade. A gente está trabalhando com algo que é muito sutil. Tá porque certo? a energia se dilui aí nesse período? O que vai acontecendo? É como se ela fosse perdendo a potência, né? Entendi. Entendeu? A gente coleta essa essência vibracional, lá na Inglaterra se coleta, se coloca um conservante, o conservante que o Dr. Bach recomenda é o conhaque, certo? Aí depois se faz uma diluição, que seria o vidrinho de estoque, e esse vidrinho de estoque é que vai para as farmácias. Entendi. O vidrinho de estoque ele tem uma duração maior, né? Uma validade maior. Essa essência que é colocada, ela é um líquido? É um líquido. É um líquido. É um líquido, né? Entendi. O Dr. Bach desenvolveu 2 métodos para se coletar, né? O método solar e o método de fervura. Para ele conseguir captar essa essência
vibracional. Entendi. Então, o método solar nem sempre ele pode ser utilizado, né? Pensa na Inglaterra, a Que gente não tem quase sol. né? São períodos muito curtos, né? E nem todas as flores elas estão florindo e estão na sua mesma potência época. na mesma época. Então, por isso ele desenvolveu esses dois métodos para fazer a coleta, né, dessa essência Quer dizer, vibracional. essa essência, quer dizer, esse líquido, digamos assim, ele fica armazenado, depois ele é diluído no conhaque, né? Exatamente, para trazer uma certa conservação. Sei. E o conhaque foi escolhido também porque um meio, vamos dizer, mais natural, né? Ele provém lá da uva, enfim. Uhum. Então, tudo isso o Dr. Bach, ele pensou que fosse maior pureza possível, né? Então, a água para se coletar essa essência vibracional é uma água mineral. Entendi. Não é qualquer água. Mas, por exemplo, uma pessoa que toma medicamento pesado para, por exemplo, algum transtorno, que ela tem que tomar um remédio tarja preta, e não deveria misturar com bebida nenhum tipo. Quando ela mistura, o conhaque que vem aí não interfere de forma nenhuma? A quantidade é muito pequena, é? Tá? Mas, para casos excepcionais, por exemplo, a pessoa tem problema de alcoolismo e Exato. tal, o que a gente sugere? A gente sugere que o meio de conservação seja o vinagre orgânico de maçã. Aí fica com gosto estranho. Fica com gosto estranho. Ou então, a gente pode diluir esse floral numa água meio quentinha para evaporar esse, né? Porque o álcool permanece. O álcool permanece, mas assim, a porcentagem dele é muito... É pequena. Muito pequena, tá? Entendi. Agora, a gente tem jeitos de orientar a pessoa para esse tipo de situação, para que isso não atrapalhe, entendeu? Por exemplo, para criança, eu gosto muito, apesar do gostinho ser ruim, mas eu gosto muito, né, de que o meio de conservação seja o vinagre orgânico de maçã. Para criança? Para criança. A resposta é melhor? Não, é simplesmente pelo fato da gente não colocar álcool Não entrar em contato com o álcool. Como conservante para esse vidrinho de tratamento que dura 30 dias, tá? Ele tem a gente dá uma validade de 30 dias para ele. E os animais? Eu já vi animais sendo tratados também com florais. Maravilhoso. Também aí não vai o álcool? Não, pro animal pode até ir. Se você pingar o vidrinho de tratamento na água, né? Pode até ir, porque aquilo ali já, né, vai acabar dissolvendo. Mas você também pode. Só que assim, eu acho que pro animal fica mais difícil esse gosto para ele vai ficar mais difícil, né? Agora, como é que faz o tratamento floral com o animal? Então, eu não sou especializada em animal. Por enquanto, eu ainda estou trabalhando com humanos. É porque o animal não consegue expressar as suas reações nem nada, né? É o dono que tem que observar muito como é o comportamento dele. Mas apesar de eu não ser especializada, eu acho que eu já consegui ajudar algumas pessoas, é? né? Então, por exemplo, uma vez uma pessoa veio, né, falando para mim, nossa, eu peguei um cachorrinho, adotei um cachorrinho, ele tem muito medo, ele deve ter sofrido muito, né? Ele tem muito medo, então quando tem fogos, raio, trovão, ele fica absolutamente desesperado, ele, né? Então, são os mesmos florais, né? São os mesmos 38 florais, os mesmos estados emocionais. Então, eu fiz uma orientação para a pessoa e a pessoa realmente disse que o cachorro melhorou, tá? Então, aí é aquela questão. A gente pinga na aguinha do cachorro, pinga na raçãozinha do cachorro, as gotinhas. E aí o cachorro vai absorvendo, né? E vai tendo um alívio, né, desses seus sentimentos, desse seu temperamento, dessas suas emoções. E resolve, né? Muda o comportamento às vezes do animal. Olha, a pessoa me disse que resolveu. Não, eu te falo muito, eu já ouvi muita coisa a respeito do uso do floral para animais, assim como a homeopatia para animais, né? São tipos de tratamento que vêm ajudando muito para mudar o comportamento. Principalmente a gente com animais que sofreram violência, foram abandonados. Sim, que né? Provavelmente fosse o caso desse cachorrinho, dessa pessoa que me procurou. Né? Era um cachorrinho que ele tinha muito medo, ele tinha um verdadeiro pavor das coisas. Então, nós tratamos ele com mímulos. Ai, que bonitinho. E agora, eu já vi em farmácias, e já vi em farmácias de manipulação, que não existem só os florais de Bach. Existem outros tipos de florais. Qual a diferença entre esses? Tem florais, me parece que da Califórnia, de Minas, da Amazônia.
É a mesma base, é o mesmo princípio ou tem algum preceito diferente? Bom, aí o Dr. Bach foi a primeira pessoa, ele foi o pioneiro Sei. nesse tipo de sistema floral terapêutico, Sei. né? Depois, principalmente aí, anos 80, 90, a gente começou a ter notícia de vários tipos. Eu não conheço, simplesmente nunca tive curiosidade de procurar outros sistemas. Mas eu acredito que o princípio seja o mesmo. A diferença, essas pessoas estão trabalhando com flores locais. Então, por exemplo, a gente sabe que tem florais de Minas, tá certo? Então, é uma flora provavelmente mais voltada ali e a pessoa foi, né, desenvolvendo. Eu nunca busquei nada além do floral de Bach, porque assim, eu me sinto tão confortável, tão feliz. E ele é um precursor também, ele é um né? precursor, ele que começou, ele que desenvolveu todo o método, né? Assim, eu sempre me senti tão à vontade, tão satisfeita, né? E confio tanto que eu nunca busquei estudar outros florais. Mas, assim, são válidos, né? São válidos. Quando a pessoa te procura lá, eu vou lá no seu consultório para ver se o meu tratamento requer um floral, que tipo de abordagem você faz? Como é que você quer conhecer a pessoa como um todo, para você saber o floral indicado? Mesmo que ela chegue lá e fale assim, estou com uma dor aqui, uma coisa assim, você vai conhecer ela no total, você vai fazer uma conversa com ela, um estudo de cada caso. A gente aborda sempre, primeiro, né? O objetivo primeiro não é tratar doenças físicas. Esse não é o objetivo primeiro. Certo. Tá? Mas a gente acaba refletindo num benefício físico na pessoa. Então, o nosso método de trabalho, a gente trabalha muito o desenvolvimento da nossa sensibilidade. Sei. E do nosso Cura-te. O practitioner é o primeiro que tem que trabalhar o Cura-te, né? Que é o processo que o Dr. Bach fala, né? O autoconhecimento e o desenvolvimento da nossa energia de cura. A gente tem que passar por isso. Então, a gente vai desenvolvendo uma certa empatia, uma certa sensibilidade. E a gente vai conversando com as pessoas, né? Então, às vezes a pessoa fala, eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo. Se é uma pessoa que não é treinada e não está preparada para isso, vai dar um mimos para essa pessoa. Mas, às vezes, o problema dessa pessoa não é medo. É uma insegurança. A pessoa está insegura. Ela tem algum tipo de insegurança. Às vezes, essa pessoa, ela tem medo, mas ela é tímida. Tá certo que vai desembocar no mímulos também. Mas é a timidez da pessoa que gera todo esse medo. Então, assim, varia muito, mas a gente tem que... Mas sempre tem que ter uma conversa para você saber exatamente o que vai ser indicado. É por isso que, às vezes, uma consulta, uma reunião, uma conversa, ela demora de 1, às vezes até 2 horas. Olha só. Né? Por quê? Porque primeiro a pessoa tem que falar dos seus sentimentos. Nem sempre é fácil, né? Nem sempre. E nem sempre, às vezes, a gente consegue reconhecer esses sentimentos, né? Por isso que o processo de floral é um processo de autocura também. De autoconhecimento também, perdão. Né? Porque é difícil você reconhecer o orgulho em você. Que o teu orgulho está em desequilíbrio. Tá certo? Mas, às vezes, a gente precisa olhar pra gente e reconhecer realmente. Olha, eu tô sendo muito orgulhosa nisso. Acho que eu preciso baixar um pouco a bola. E isso ajuda, né? Às vezes, nessa fase de... Porque muitas vezes a pessoa tomando, por exemplo, o orgulho, né? A pessoa não percebe que ela tem essa soberba, esse orgulho tão grande, né? E, às vezes, nessa conversa, ela pode perceber isso. E o floral vai ajudar ela a perceber que esse orgulho pode ser o responsável por tantas outras coisas. Nem sempre a gente pode usar a palavra orgulho, né? Às vezes a pessoa não quer encarar. Mas a pessoa acaba, no final das contas, chegando a essa conclusão. Então, assim, simplicidade, pureza, autoconhecimento e autocura são bases de todo esse sistema terapêutico, tá certo? Você precisa se conhecer para você entender o que está acontecendo, né? O que é essa questão do orgulho? Por exemplo, uma pessoa que cuidou de si a vida toda, foi extremamente autossuficiente, de repente se vê doente.
né? O que que acontece? Ela precisa de alguém que dê o suporte para ela. E essa pessoa se revolta, porque ela não entende a vida sem ela ser autossuficiente. E aí a gente vai trabalhando com alguns floraizinhos para quê? Para que essa pessoa vá desbloqueando essa energia, vá aceitando essa situação, vá aceitando a ajuda. Entende? Então, o orgulho, ele aparece, às vezes, desequilibrado de maneiras, né, diversas. E gera um mal-estar para a gente. Acaba gerando um mal-estar, um desequilíbrio. E, por exemplo, as pessoas da terceira idade, que eu acho que têm um pouco mais de resistência, elas aceitam bem o floral, e os florais para as pessoas dessa melhor idade, né? Também eles atuam de uma forma mais eficaz, ou porque a idade interfere também? A idade não interfere em absolutamente nada, né? O floral é indicado para qualquer faixa etária, do bebezinho à pessoa, sabe, de 90 anos. O que muda, tá? Muda como a pessoa encara. Então, eu vou te dar 2 exemplos. Vamos ver se isso explica a tua pergunta. Eu tive uma cliente uma vez que veio trazida pela filha, a filha que trouxe. Porque a filha detectava na mãe uma depressão. E ela queria muito a melhora da mãe. Então, ela nos trouxe essa mãe. A mãe não foi com as próprias pernas procurar. Nós começamos a trabalhar, ela começou a ter uns benefícios e ela se assustou. Ela não sabia viver de maneira diferente. Ela rejeitou o tratamento. Nossa! Porque ela não queria, né? O floral, a gente tem que querer, como tudo na vida, né, Luísa? Até mesmo o tratamento com o médico. Exatamente. alopata. Se você não for... Não é? Se não for porque precisa e não entender que precisa e não tomar o remédio que precisa, não vai fazer nada efeito. E às vezes você toma sem fé naquilo, ele dá um resultado meia boca, né? Não dá aquele resultado pleno. E aí eu tenho uma outra paciente, que a filha também sugeriu e ela foi. E essa pessoa tinha tido um AVC, essa segunda pessoa, todas as pessoas assim, né, na faixa da terceira idade. E essa mulher... ela amou o tratamento. O tratamento para ela foi maravilhoso. Ai, que legal. Porque essa pessoa tinha sofrido um AVC, uma pessoa sempre muito ativa, e ela ficou com medo. Medo de caminhar, medo de andar, medo de cair, né? Então, hoje a gente anda aí pela rua e você vê lá aquela pessoa querida com a bengalinha dela andando. Na velocidade dela, ela não recuperou o movimento 100%, mas ela tá andando sem medo. Mas tá andando sem medo, recuperou aqui, né, na cabeça. Entendeu? Emocionalmente assim, recuperada. O floral, a pessoa tem que querer. Porque ele vai mostrar o sentimento. Mas é você que decide se você quer encarar ou não. Entendeu? Cabe eu a acho gente. Fantástico. Eu achei essa questão dos florais uma coisa que me atrai muito, porque saber que você tem... que tudo é energia, né? Sim. A gente sabe que tudo emite energia. E a sintonia que a gente tem com essas energias é que acabam sendo transformadoras, não é? E eu queria saber como é que você chegou aí. Bom, como é que você acabou descobrindo os florais na sua vida? Eu descobri os florais na minha vida há uns 25 anos atrás. Uma amiga minha, nunca vou me esquecer, né? Porque quem trouxe os florais para o Brasil foi a doutora Carmen Monari. E ela fez isso aqui, final dos anos 80 e início dos anos 90. E essa minha amiga, sempre voltada, né, para tratamentos alternativos, enfim, ela me falou, você já ouviu falar de florais de Bach? Eu falei, não, nunca. Eu comprei lá uns 2 ou 3 livrinhos e eu comecei a usar... como um autodidata, né? Então, eu usava para mim, eu nem sabia de toda essa filosofia do Dr. Bach, de tudo que tinha por trás, né? Como usar esses florais de maneira mais eficaz. Mas eu gostava do resultado. Eu fiquei doente, eu usei Rescue por muito tempo. Então, assim, tudo foi... sempre fez parte da minha vida. Até o momento que eu tive a oportunidade e eu decidi estudar de verdade. Então, procurei o quê? Eu procurei o Instituto Bach, aqui de Campinas, né? Curso com a própria doutora Carmen Monari. E aí eu fiquei mais apaixonada ainda do que o que eu era pelo floral, pelos florais, né? Porque aí eu consegui estudar toda a filosofia que tinha por trás disso. E a maneira mais eficaz de se usar os florais. E, olha, desde sempre...
que eu penso que eu tenho floral na minha vida e sempre para mim foi muito bom. E você atende aqui em Atibaia mesmo? Então, eu atendo, na verdade, tanto online, então eu tenho gente em São Paulo, tive uma vez uma pessoa da Espanha. Ah, que então, legal. tenho várias pessoas de vários locais, de várias localidades, porque o atendimento, graças a Deus, hoje em dia, pode ser online, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Mas atendo, se a pessoa quiser também, a gente tem condição de atender presencial. Todo o atendimento é online, então? Nem todo. Tem pessoas que preferem um atendimento presencial. Ah, Se é? a pessoa prefere, aí a gente atende, né, presencial. Entendi. Por exemplo, quando é online, como é que as pessoas te encontram? Então, hoje em dia, né, a gente tem o Instagram, que é o Casabate Baia, tem o site também, tá? E normalmente as pessoas entram em contato comigo através do WhatsApp. Tá? É o telefone que está aí embaixo. É o telefone que tá aí, é o WhatsApp, e aí a gente conversa e marca um horário, ou seja online, seja presencial. E os florais são feitos aqui mesmo? Os florais, eles são, você diz a tintura. A tintura como é que Ela você recomenda um determinado tipo de floral e como é que a pessoa, onde ela compra, onde ela vai buscar? Tem alguns lugares específicos que vendem? Então, eu normalmente peço que a pessoa procure uma farmácia da sua confiança. Eu não indico uma farmácia específica. Ah, entendi. A única coisa que eu peço para as pessoas é que elas verifiquem se essas farmácias trabalham com florais manipulados pela farmácia Nelsons da Inglaterra. O Nelsons trabalha com o Dr. Bá desde a época que o Dr. Bá era vivo. Ah, então tem que ter um certificado, né? Uma certificação de qualidade, né? Existem outras marcas de florais, mas assim, quando a gente estuda, quando a gente, né, tem essa ligação lá com a Fundação Bá, pelo fato da gente saber que a Nelsons segue os padrões do Dr. Bá, normalmente a gente indica que a pessoa preste atenção nisso, né? Pergunte qual é o floral que você usa, qual é o estoque de floral que você usa para fazer os vidrinhos de tratamento. A gente prefere que se trabalhe com a Nelsons, tá? Mas assim, tem várias farmácias em Atibaia que trabalham, né, com esse estoque, com esse vidrinho de estoque. E quando, por exemplo, a pessoa você recebe a recomendação de um determinado uso de floral, ela faz um determinado tempo esse tratamento e depois pode mudar para outro, vai sendo, ou aquele floral indicado, ele vai ficar durante um período mais longo. Lembra que eu falei para você que o tratamento de floral envolve autoconhecimento? Então, nesse processo de autoconhecimento, é como se a gente fosse tirando essas camadas de sentimento que a gente vai colocando em cima da gente, para a gente se defender, para a gente lidar com as coisas da vida que acontecem. Então, conforme o tratamento, né, a pessoa realmente quer prosseguir com esse trabalho, às vezes mudando. os florais mudam. Ah, entendi. Porque são sentimentos que vão aparecendo. Né? Então, por exemplo, eu resolvi o problema do medo, aí apareceu um outro problema, o problema da insegurança, aí apareceu o problema da solidão, e aí a gente vai trabalhando conforme esses sentimentos vão aparecendo. É bem verdade, né, que existem florais, que a gente chama de florais de tipo, que são florais que estão muito ligados à nossa personalidade. E às vezes, durante o tratamento, por um bom tempo, a gente repete esses florais de tipo, até a gente chegar num equilíbrio, né? Que a gente se sinta bem. Qual é a alta? Ninguém sabe qual é a alta. Ah, não tem uma previsão, não é? Não tem. Então, e tem um floral, isso eu falo porque eu já tomei, que é um floral que você usa ele para momentos assim de socorro, né? E esse é para qualquer pessoa, independente do problema, no momento que você está necessitado, aí você usa esse floral, que é o Rescue. Posso fazer um coração? Esse é o floral do nosso coração, nosso amado Rescue. É a única fórmula floral que o Dr. Bá deixou, né, preparada. A gente usa para momentos de emergência. Então, supor, você está na rua, bate o carro. Meu Deus, o que eu faço? Você toma Rescue, primeira coisa. E ajuda naquele momento? Ajuda naquele momento. Mas ele não serve só para isso, tá? Ele também serve como preparatório para situações difíceis. Eu sei que eu vou ter uma reunião muito difícil. Eu posso
antecipadamente tomar o rescue. Ele serve também para pessoas que têm doenças, né? Que a pessoa está muito tempo prolongada, a pessoa está acamada, ou toma remédios muito pesados. Você pode tomar durante todo esse tempo, você pode Esse tomar não o seu tem, rescue. você pode comprar, chegar numa farmácia e pedir. Sim, a única diferença, tá, é que ele pode ser tanto, você pode tomar o rescue tanto como o vidrinho de tratamento, você pode mandar fazer um rescue, né? Tipo, por favor, farmácia, me faça um rescue e você começa a tomar. Como ele não tem essa limitação de número de gotas e de número de vezes... Pode tomar, assim, Pode, à dependendo, vontade. você toma cada vez que você, conforme você for necessitando. Às vezes vale a pena a gente comprar o rescue estoque e ter em casa e utilizar na água que você toma. Entendeu? E esse daí não tem prazo de validade? O prazo de validade dele é maior. Não é de um mês só. Não, porque é um vidrinho que a farmácia usa para fazer o vidro de tratamento. Então você vai misturando esse na água. Vai misturando na água e tem todo, né, Mas tem não toda uma precisa, orientação de como mas ele tomar. já vem diluído no conhaque também? Ele vem diluído no conhaque também. Entendi. Tá? Mas aí tem toda uma forma de tomar, uma diluição, e cabe ao practitioner orientar a pessoa qual é a melhor maneira dela tomar e, claro, dentro do recurso financeiro dessa pessoa, né? No momento que a gente está vivendo aqui, esse mundo tão maluco que a gente está enfrentando hoje, né? Com guerras, com situações tão difíceis, violência a todo momento. Você liga a televisão ou abre um jornal, vê alguma coisa. É tudo tão pesado, tão, né? Você acha que o rescue deveria ser, vamos dizer, o remédio que todo mundo devia ter na bolsa para momento de... Quando você fala assim, meu Deus, o que eu faço? Não aguento mais. Veja, eu ando com rescue na bolsa, tá? Quando eu viajo, eu levo o creme rescue, o tem rescue creme também? Tem, a pomada é a única pomada que tem. Ah, eu é? levo o creme rescue, eu levo o rescue em gota, eu levo o rescue spray, eu levo tudo. Mas assim, o rescue, ele não é um floral de tratamento. Sim, é um floral de emergência. Floral de emergência. Então, o que acontece? Às vezes, né, vamos supor, tem gente que fala assim para mim hoje, eu não vejo mais jornal, porque eu não aguento a notícia. Realmente é muito complicado. Então, né? existe um outro floral chamado walnut. O que o walnut faz? O walnut, ele fortalece o nosso eu, né, Para que você possa enfrentar. nossa persona, para que as influências externas Não não se nos chabarem. prejudiquem. Que bom. Então, assim, o rescue, ele tem a sua validade e, às vezes, dependendo do caso, o practitioner até pede que a pessoa tome por um tempo, junto do vidrinho de tratamento, o rescue, tá? Dependendo da situação da pessoa. Mas o rescue, ele não trata. Não. Ele não trata. Não, mas ele serve para esses momentos de Por exemplo, se em razão de toda essa influência, e que não vem só do jornal, né? Hoje vem do Instagram, vem de tudo, vem de todos os lados, lugar, né? Para você fortificar, para você tratar isso em você, é o walnut, não é o porque rescue. você precisa ter, hoje em dia, estar com as suas emoções bem equilibradas e fortalecidas para você poder encarar nesse mundo louco, né? E também para quem tem filhos, netos, não transmitir essa emoção que às vezes fica incrustada na gente, não transmitir também para as pessoas. Então, vou né? te dar um exemplo. A gente tem casos de mães que levam crianças para a gente tratar. E aí, lógico, a mãe está nervosa, está vendo a situação do filho, às vezes o filho tem uma doença. Às vezes a gente precisa tratar o filho com o walnut. Por quê? Porque a influência da mãe, a mãe está tão nervosa... Que não é nem a doença do filho. Né, que acaba tratando o filho não como filho, mas como doença. Não, então a gente trata a própria doença. A gente trata a mãe e trata o filho. E põe o walnut para o filho tomar, para o filho se proteger daquela energia da mãe que está tão desequilibrada que não está ajudando, está piorando a criança. Entende? Então, assim, tudo vai depender, Luísa, de como está a pessoa. É a pessoa, o foco é a pessoa. Eu acho que mais até do que isso, o foco, quando a gente fala de autoconhecimento, é o foco de você se conhecer melhor e saber que você tem condições, você é dono das suas escolhas, né, dono do seu destino, e que você pode fazer o melhor para você, e esse melhor que você fizer para você vai resplandecer, vai refletir no outro, não é? Eu posso ler uma frase do Dr. Bach? Isso que você falou me lembrou uma frase dele. Eu vou usar minha cola, tá? Olha que coisa linda que o Dr. Bach escreveu.
A vida não nos exige sacrifícios inimagináveis. Pede-nos para que façamos a jornada com alegria no coração e que sejamos uma bênção a quantos nos rodeiam, de forma que, se deixarmos o mundo um pouquinho melhor do que o que ele era antes da nossa visita, teremos feito o nosso trabalho. Então, você vê, quando você se equilibra, você consegue trazer uma situação melhor para aquele que está do seu lado. Porque não adianta só você querer que o mundo mude, né? Querer a mudança externa se você não fizer a sua parte mudando a si próprio, né? Exatamente, exatamente. É o que... Uma vez eu estava conversando com o meu médico, né? E o meu médico também, ele estava perguntando a respeito de uma questão, ele falou, olha, eu não consigo dizer exatamente o que acontece. A medicina não... Há coisas que parece que são imponderáveis. Mas a mesma coisa que o Dr. Bá percebeu, né? 2 pessoas com as mesmas situações, idênticas, mesma faixa etária, mesma condição cultural, condição social, mesmo tratamento. Umas se curam, umas melhoram, outras não. Depende da sua disponibilidade. Está aberto a receber eu não digo nem esse tratamento, essa terapia, não é? Exatamente. É mais que um tratamento, é uma terapia. É uma terapia. Não é? É uma terapia que busca o autoconhecimento para a gente fortalecer o quê? A nossa energia de autocura. A gente tem uma energia de autocura dentro da gente. E eu acredito realmente que a gente possa. A cura está em nós, né? Exatamente. Às vezes fica um pouquinho desviado ali do caminho, mas a gente vai sempre buscando a autocura, né? Não tem como, né, Luísa? Vamos supor uma pessoa que recebe aí o diagnóstico de uma doença muito séria, como um câncer, como, né, uma esclerose. Não tem como essa pessoa, num primeiro momento, não se desestabilizar. O emocional dessa pessoa fica mexido. Mas para essa pessoa ter uma melhoria, ela não basta o remédio. Ela vai ter que procurar também uma maneira de se equilibrar. Ô, Vanice, diz uma coisa pra gente. Nosso papo aqui já está indo longe. Para a pessoa que às vezes quer alguma informação a mais, né? Aonde ela busca a informação, que não tem condições de fazer o curso lá, né? Ou em Campinas, ou sabe, tem literatura a respeito, material didático que possa ajudar no conhecimento, não para que ela vá fazer uso dos remédios, mas para conhecer um pouco mais a respeito disso. Então, tem o próprio Cura-te, do Dr. Bá, tem os 12 remédios florais. Mas o que a gente acha legal, né? Que sempre se busque conversar com um profissional. Sim. A gente tem o Instagram da Casa Bá Atibaia, onde a gente procura trazer informações, até mesmo para desmistificar, né? Existe muito misticismo, né? As pessoas às vezes param e pensam, como é que uma gotinha que eu tomo pode provocar tanta coisa boa em mim, né? Então, a gente procura trazer informações para desmistificar essa questão. Tem o nosso site também, do Casa Bá Atibaia. Dentro do site, a gente tem toda uma parte de perguntas e respostas. Olha que interessante. São as perguntas mais comuns que as pessoas, né? O que passa pela pessoa, as dúvidas, todas as né? dúvidas. Então, ali você pode acessar e pode tirar várias dúvidas, né? Que são as dúvidas mais básicas, né? A respeito do sistema floral do Dr. Bá. Olha que coisa boa. Olha, eu achei, Vanice, sensacional essa sua aula, né? Porque você veio aqui, não foi só uma conversa, foi uma verdadeira aula. Eu sempre gostei muito das terapias, principalmente terapias que são alternativas, não é? E que elas não interferem na terapia que você faz para a sua doença, para o seu tratamento, mas que existem caminhos que vão te fortalecer de outras formas, né? E acredito muito na energia, acho que tudo é energia e realmente eu posso dizer com conhecimento de causa, de uso próprio, que floral já me ajudou muito em momentos assim, muito tensos, momentos de perda, e que foi graças a ele que realmente eu consegui me manter estruturada e firme. Então, eu quero agradecer muito a sua disponibilidade, ter vindo até aqui bater esse papo com a gente. E vamos deixar aí, quer dizer, que você tem o site, tem o Instagram, o WhatsApp, vai ficar tudo aqui embaixo. Se você tiver alguma dúvida, se interessar,
dá uma entrada lá, dá uma conhecida melhor. É Casa de Bar. É Casa Bar Atibaia. Casa Bar Atibaia. Exatamente. Lá você vai tirar suas dúvidas, vai conhecer um pouquinho mais. E se quiser conversar com a Vanice, você vai ficar encantado. Porque ela é um doce de pessoa e tem um olho, gente, de uma cor que mais ninguém possui. Parece que eu já ouvi essa frase. Luísa, eu que agradeço a possibilidade, né, da gente poder falar sobre isso. Eu sou uma apaixonada, né, A gente percebe. pelo assunto, amo de paixão, fez toda a diferença na minha vida. E que bom, como é gostoso conversar com você. Realmente esse papo é muito bom. Eu é que agradeço, né? E a gente percebe, quando a pessoa traz alguma coisa em que ela acredita, que traz compaixão, realmente a conversa flui e fica muito gostosa. Mais uma vez, muito obrigada, eu te agradeço muito. E vamos marcar, vamos ficar para próximas vezes, você vai vir aqui. E aí, quando aparecerem dúvidas, se você tiver alguma dúvida, não conseguir falar com a Vanice, acho difícil, você vai conseguir, né? Mas pode mandar, entra aqui no nossa página, no nosso canal, deixa ali um comentário, vai ser muito bom, eu passo para ela e a gente vai marcar outras vezes para você vir aqui. Obrigada, Luísa, foi um prazer. Eu é que agradeço. E olha, a gente se vê.